caso Brenner. O jovem que foi inocentado. Ele foi acusado do crime de tráfico de drogas. Ele foi inocente, ficou preso. Preso preventivamente, preso durante o processo, mas foi inocentado pela justiça. Este jovem aqui na tela do Cidade Alerta. Ele que vinha fazendo uma carreira aí nas redes sociais, bastante seguidores, bastante envolvimento nas redes sociais. E no dia que ele recebeu o alvará de soltura, que ele ia ser liberado do centro de prisão provisória, ele acabou morrendo. Morrendo, não se sabe ainda se por negligência, não se sabe ainda porque ele não foi atendido rapidamente. Muitas discussões, muitas histórias, muitas conversas, muitas alegações de todos os lados. E o caso Brenner vem se arrastando. A Delegacia de Homicídios da capital está em fase final do inquérito sobre a morte dele. Está sendo apurado e será divulgado nos próximos dias. A família acusa o estado de negligência. E nós tivemos acesso às imagens do centro de prisão provisória no dia do atendimento. E segundo a família, foi negado ou foi tardio realizado ao Brenner, que acabou perdendo a vida. Vem comigo, coloca na tela do Cidade. Cidade Alerta. As imagens do circuito de monitoramento do presídio marcam 8h36 da noite, quando mostram os detentos tentando chamar a atenção dos agentes penais. O vídeo não tem áudio, mas é possível ver que eles fizeram de tudo. 10 minutos se passam e até um balde chega a ser usado, possivelmente para fazer barulho. Mas os policiais só chegam quase 20 minutos depois. A pessoa que aparece logo em seguida numa cadeira de rodas é Brenner César Bittencourt. O rapaz, de 22 anos, estava sentindo fortes dores pelo corpo e precisou ser levado para uma UPA. Mais cedo, uma equipe do SAMU tinha sido acionada, analisou a situação de saúde do rapaz e solicitou a liberação para que fosse levado para um hospital. Mas, segundo essa advogada, o diretor do presídio negou. Infelizmente, não houve essa autorização para se retirar o Brenner. Quando o SAMU retornou, por uma ligação do enfermeiro falando que o quadro dele não havia melhorado, o próprio médico, já num tom, pode-se perceber irritadiço, ele deixa a expressão, então agora vocês vão aceitar levar o Brenner, porque ele sabia que o Brenner não ia resistir, ele sabia que o quadro do Brenner não iria se reverter porque estava numa evolução negativa ali da situação. E aí o enfermeiro fala assim, então eles entram, vão novamente lá para a unidade penal, levam o Brenner para a UPA, só que infelizmente ele já não tem condições de resistir em razão dessa demora, dessa negligência, dessa omissão da Polícia Penal e da empresa New Life. Nessas outras imagens, em outra parte da penitenciária, às 8h34 da noite, mostram alguns policiais de chuteiras. Para a advogada, os agentes possivelmente não estavam exercendo a função que deveriam naquele momento. A gente verifica nas imagens que os policiais estão com roupas esportivas, chuteiras, bermudas, e que permanecem assim até por volta de 8h45. Em contrapartida, a partir das 8 horas, a gente verifica no pavilhão 4 as imagens em que a gente vê os reeducandos batendo grade. Então, assim, é nítido você ver os chutes que eles dão na grade para fazer, a gente consegue sentir a vibração ali nas imagens, as batidas de balde, o barulho que eles fazem ali, a gente consegue imaginar e verificar aquela situação.
E, enquanto isso, os policiais demoram para poder entrar no pavilhão. Por quê? Primeiro, porque eles estavam com esse estilo de roupa que não é adequada para uma atividade, né, para um trabalho dentro da unidade penal. Então, eles necessitam trocarem essa roupa, necessitam se paramentarem para poder entrar dentro do pavilhão. No próprio prontuário do SAMU, ele narra que o Brinner teve quadro de síncope dentro da cela. Então, a gente sabe que ele já começou a ficar num estado hipotenso, sem cor, já com anemia, desidratação, já lá dentro da cela, onde os primeiros socorros, se fossem realmente de forma imediata, seriam extremamente eficazes e provavelmente evitariam a morte de Brinner. Quando foi levado para uma UPA em Palmas, o estado de saúde de Brinner já estava bastante complicado. O jovem recebeu atendimento médico, mas, infelizmente, não conseguiu sobreviver. Foi nesse presídio em Palmas que Brinner ficou preso durante 1 ano. O rapaz e outras 2 pessoas foram detidas após a polícia flagrar drogas dentro de um quarto numa casa onde eles moravam aqui na capital. Brinner era entregador por aplicativo e durante todo esse tempo em que esteve aqui, tentou provar sua inocência. Mais de 1 ano depois da morte, a mãe do rapaz conta que a ferida no peito nunca irá cicatrizar. Inconformada, Hélida relembra alguns momentos com o filho. Numa conversa por uma rede social, ela revela que a relação com Brinner era cheia de alegria. Que sorteio, coroa! O Brinner, ele era aquele filho assim, alegre, brincalhão, gostava de ficar brincando comigo e gostava de fazer coisas assim para me sorrir, que ele disse que até vídeos assim de humor que a gente ia assistir junto, às vezes ele assistia primeiro, depois ele esperava chegar do trabalho para ele me mostrar o vídeo, ele disse que para ver comigo porque ficava mais engraçado, porque ele disse que eu era boba, eu ria de tudo. Aí ele falava assim, outra coisa que ele tinha também era que ele decidiu ir morar junto, ele tentou me tranquilizar dizendo que a mãe do rapaz era evangélica também, porque ele sabia que eu era evangélica, né? Aí ele falava, não, mãe, vai ser tranquilo, vai ser de boa, mas eu tô sempre aqui, coroa. Ele ficava brincando assim. Aí, tanto é que todas as folgas dele, ele estava lá em casa, ele levava as roupas dele para lavar lá. Aí, quando era no final do dia, ele levava, as que não estavam prontas, no outro dia da madrugada que ele estava trabalhando, ele ia lá buscar. Às vezes ele sentia uma dor de cabeça e ia lá para me dar um remédio e orar, porque ele disse que só o remédio não funcionava, eu tinha que orar por ele. E ele tinha sempre essa confiança, assim, de para mim estar orando, para mim estar abençoando ele. Beatriz vai se formar agora, mas a alegria em conquistar um diploma se mistura com a dor da saudade. Era Brinner que incentivava a irmã mais velha a se dedicar aos estudos. O que aperta muito é saber que o meu irmão não vai participar da minha formatura, que ele não vai estar lá junto comigo, porque era um momento que eu queria que ele estivesse lá comigo, que eu estava esperando ele estar, na verdade. E que não vai estar. E saber que todos os planos que um dia eu fiz, que incluíam ele não vai estar presente também. O Tribunal de Justiça do Tocantins já assumiu que houve falha no processo do Brinner. O caso está na 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas. A família do rapaz quer justiça. Eu espero justiça. Eu espero que todos os envolvidos paguem. Eu quero mesmo assim que o meu maior sonho, teve até uns momentos aí que eu tive de problema de saúde, eu pensava que será que eu ia morrer sem ver a justiça, igual ele também foi, né? Que não viu que ele foi libertado, que ele foi absorvido, que ele foi inocentado. Eu também tenho medo de eu não conseguir ver essa decisão do juiz. Eu quero que um juiz fale que todos lá foram culpados pela morte do meu filho, que o estado do Tocantins foi culpado pela morte do meu filho. E eu quero que a justiça mostre para todas as mães e todas as pessoas que sofrem com negligência do Estado, que seja mostrado para elas que existe justiça também para nós. Que não é porque nós somos sociedade, que nós somos pessoas comuns, que só nós é que temos que pagar, não. Que o Estado também, quando comete um erro, ele também paga, que a justiça é para todos. É isso que eu acredito, é isso que eu quero. É muito doloroso, eu não tenho nem palavras para expressar. Tudo aquilo que eu sonhava com meu irmão, tudo aquilo que a gente realizava, todos os projetos que a gente estava desenvolvendo, tudo aquilo, assim, tudo que ele é, o ser humano que ele é, acabar do jeito que acabou, entendeu? É muito doloroso. Ele era um menino incrível, ele botava as roupas nele, em mim, botava corrente, dinheiro, mandava tirar foto, assim. Eu gostava muito, ele me levava para passear, levava eu para casa da namorada dele, era muito legal. Aí
as histórias que se arrastam, o que acontece dentro dos centros de prisões e inúmeras vezes o inocente pode pagar o pato. E a negligência do Estado está praticamente demonstrada. Não é para fazer juízo de valor aqui, mas as imagens falam por si só. As imagens mostram, os laudos mostram há quantos dias o Brenner estava doente dentro dessa cela. Quantas vezes ele deveria ter sido atendido, deveria ter sido levado à UPA. Por que foi negado pelo diretor do presídio? Ele foi negado, ele é médico? Ele entende de saúde? Ele sabe o que está acontecendo? Não sabe. E também a responsabilização do Estado. O Estado, se houve negligência, o Estado tem que ser responsabilizado, e como disse a mãe do Brenner, mostrar que só quem erra que vai para dentro do presídio e paga, não. Se o Estado erra, ele tem que pagar. Esse aí não pagou com a vida. E como eu disse, a Delegacia de Homicídios da capital está aí na reta final do inquérito policial referente à morte desse jovem. E nós vamos continuar acompanhando, cobrando as autoridades, cobrando a justiça, e que se tenham culpados, que eles sejam punidos. E punidos exemplarmente, para que não se repita. Muitas vezes você em casa pode dizer, mas lá dentro só tem marginal, presidiário, que cometeu algum crime e tem que estar lá preso, e tem que estar lá e não deve sair de lá, tudo bem, se ele for culpado. Mas tem que ser tratado dignamente, porque está na custódia do Estado. Sabe por que eu falo isso para você? Porque amanhã pode ser o seu filho, pode ser o seu sobrinho, pode ser o seu pai, amanhã pode ser você. Está livre de cometer um crime e parar atrás das grades. Sorridentes